Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Hoje, dia 30 de outubro de 2020, estamos na 30ª semana do Tempo Comum. E vamos recordar também o evangelho deste domingo, foi Mateus 22, versículos 34 a 40, né? Em que Jesus, provado pelos fariseus, perguntam para Jesus qual que é o maior mandamento. E Jesus afirma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos para a liturgia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Filipenses 1, versículos de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com seus bispos e diáconos. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sempre em todas as minhas orações rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou em nós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu pense assim a respeito de vós todos, pois a todos trago no coração, porque tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, participais na graça que me foi dada. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais em todo o conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor, e assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 110 com o refrão: Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. Grandiosas são as obras do Senhor. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Grandiosas são as obras do Senhor. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. O evangelho de hoje está em Lucas 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não, mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. O pitaco do dia, na realidade, não vai ser da minha parte. Tá? Apesar que eu tenho que trazer uns assuntos bem chatos aí também, né? Bem complicados. Tem que dar um apontamento, porque aqui também o pitaco tem a ver com notícia do mundo real. E eu também não sei o que vocês andam vendo, se vocês andam se informando, mas isso são duas situações, uma questão da moralidade e outra uma questão da moralidade política, né? Eu tenho que trazer isso porque me incomodou e é bom que te incomode, tá? Não vou comentar a respeito. Essa semana que passamos, né, desde domingo para cá, eu tenho acompanhado o Twitter e pelo Twitter, né, eu tenho minhas reservas com o uso do Twitter, mas ainda, ao mesmo tempo eu tenho que agradecer a Deus pela existência dessa rede social que já tem bastante tempo aí na parada, né? Acho que tem uns 10 anos aí o Twitter, e tem trazido algumas informações até relevantes. A primeira notícia, vocês devem ter visto no noticiário também de ontem, né? Mas a coisa já está reverberando desde segunda para cá, é a ideia do
do porta-voz do governo, que é um político aqui do Paraná, que me dá até vergonha, né? O Barros. E com apoio do vice-presidente. Então, isso é um indicativo claro de que não é o Bolsonaro que está governando, porque não tem como governar um país desse tamanho, com toda a complexidade, na mão dessa criatura. Então, lógico que isso significa que tem o dedinho do vice. Então, com o apoio do vice-presidente Mourão, iam colocar meio que goela abaixo, né? Acho que é o Alcolumbre, não sei se o Alcolumbre estava por trás também, iam colocar em votação lá na Câmara dos Deputados e também ia passar pelo Senado a mudança da nossa Constituição. Na cara dura. Na cara dura. Eu vou dizer um negócio. A Constituição, se não me engano, é de 1985. Eu lembro que quem estava no governo na época era José Sarney, uma vez que Tancredo Neves ganhou, digamos, a eleição indireta e não assumiu por causa da doença e faleceu. E aquela Constituição era extremamente importante para o nosso país, uma vez que nós estávamos, por muito tempo, sob o regime da ditadura militar, consequência da Guerra Fria, influência dos Estados Unidos aqui na América Latina. Não foi privilégio apenas do Brasil, né? E é importante a gente também ter memória com relação ao passado da nossa história. E aquele momento foi extremamente importante. E eu digo mais: todo brasileiro, todos, eu, você, todos nós, deveríamos ler a nossa Constituição de 1900. Não é 85, acho que é de 88, desculpa. É assim, é tanta informação, tantas datas, né? Mas de qualquer forma você sabe do que eu estou falando. É a Constituição depois da ditadura, com a redemocratização, tá? Eu lembro bem que o seu Zé Sarney estava até tremendo na hora que estava, porque foi emocionante mesmo, foi algo impressionante. A gente nem lê a Constituição, muita coisa lá não nós não temos nem acesso a tudo aquilo que está escrito ali, vem alegar que tem mais direitos do que deveres e vem com um papinho mole e depois volta para trás normal desse governo, tá? Todo mundo sabe meu posicionamento. Fala e depois recua. Mas esse recuar é muito perigoso, porque vocês estão pensando em colocar uma nova Constituição sob a forma de um plebiscito, você pode acreditar que a coisa não está cheirando bem. O Brasil não precisa de uma nova Constituição. O Brasil está precisando de vergonha na cara, principalmente dos políticos, tá? Então não é hora de mudar a Constituição. Isso passou batido, mas eu faço questão. Você que está inscrito no meu canal, que não precisa estar inscrito, tá? Não precisa. Você que me acompanha, a noção do perigo de uma mudança de uma Constituição. Não há necessidade. Assim como não há necessidade, aí puxando o adendo, do término do SUS ou a privatização da saúde. Isso é a coisa mais ridícula. Ainda mais em tempos de pandemia. O troço, é de deixar o brasileiro engasgado. Vocês querem matar o brasileiro mesmo, né? O SUS já nem funciona direito. E quando funciona, ainda querem privatizar o troço. Não tem condições, gente. Tá? A gente não pode se entregar a essas políticas neoliberais, parece papo de PT, de esquerda, né? Mas, gente, não dá para colar nessa história de políticas neoliberais, principalmente, não é neoliberal brasileiro, é vindo de fora, só porque o modelo de fora existe, querem acabar com tudo que, digamos assim, que alguns outros presidentes colocaram à nossa disposição, querendo ou não, com a intenção ou não, para o bem do povo. E que às vezes a gente mesmo não usufrui. E aí eu tenho que ver até celebridades que ganham uma alta soma de dinheiro com publicidade, porque é global, porque é isso, porque é aquilo, que é ali outro, que deixou de ser da Globo, né? Mas tem grana defendendo o SUS, porque se não fosse por eles também, o que vai ser? Porque o brasileiro não tem mais força. O brasileiro mesmo, falar a verdade, eu né, representando o povo brasileiro, estou de saco cheio de tanto tomar na cabeça. E em parte eu entendo por que, por exemplo, um reality show faz tanto sucesso, porque querendo ou não, é uma forma do povo brasileiro fazer a catarse por meio de uma votação de roça. E ainda assim tá dando polêmica. Essa semana ainda deu um PT lá que agora, tá louco, né?
Por que que o sintoma de um reality show por votação, da pessoa fazer mutirão de votos de madrugada até a data de hoje, que seria a eliminação, porque foi cancelado também. Foi uma bagunça total, né? Eu nem vou falar nada do reality, porque, como diz, quem tem que cobrar são os patrocinadores desse troço aí, né? Porque até o patrocinador dos produtos estão sendo feitos de palhaço. É uma forma de fazer catarse, de você tentar tirar uma pessoa que você não gosta, que faz maldade dentro de uma casa fechada, mesmo sendo subcelebridades, para dar um pé no traseiro, né, com uma sensação de vingança, porque o brasileiro em si não consegue tirar um político, não consegue, na hora que colocam de repente a esperança no tal do Sérgio Moro, ele é aqui de Curitiba, mas o coitado tá até mudando de apartamento e tudo, tá sendo assediado de tudo que é jeito, né, quebrou a cara, então não adianta tentar forçar o Sérgio Moro a aceitar um cargo político ou virar isso, virar aquilo, porque no fundo, gente, temos que cair na real. É tudo conchavo, é tudo conversa, é tudo lobby. Se você não tiver um bom relacionamento lá, não é só colocar políticos católicos, cristãos. Não, tem que saber também fazer a jogatina também. E se aí vai saber o que que é. É lavar a mão com o dinheiro, lavar o dinheiro mesmo, fazer lavação de roupa suja, mas mais ainda lavação do dinheiro sujo. E o pior, os bandidos já estão a par das coisas, estão tentando colocar chefe de milícia, político miliciano, ou quando não é favorável aos milicianos, né? Tá acontecendo no Rio. Se o troço acontece no Rio, pode ter certeza que vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Porque é crime, o que que é o nome? Organizado. Porque o político brasileiro e as coisas são tudo meio feito nas coxas, né? Pelo menos alguma coisa tem que estar organizada, nem que seja pro mal, né? É isso aí. Tá? Então, você pode estar pensando, mas o que que tem mudar a Constituição? E o que que tem você ser brasileiro? Cara, você não tem noção. Tanta coisa para fazer e vai mudar a Constituição, que nem é respeitada pelos políticos, pelas autoridades. Ah, vá plantar batata, né? Em vez de plantar maconha. Tá, eu já tô revoltada. Segundo ponto, moral. Isso também aconteceu no Twitter, você deve ter visto rastros. A coisa mais ridícula. Ridícula mesmo, porque eu não sei quem que é o mais sem noção. Se são os pais das criaturas envolvidas, são um casal, ou se são os dois ao mesmo tempo, eu não sei o que que é. Ou se essa sociedade brasileira está tomando fluoxetina na água, porque alguma coisa errada está acontecendo. Primeiro, eu não tenho TikTok, eu acho ridículo. Já tá difícil eu fazer um vídeo, fazer conteúdo de história do Brasil, que agora o foco, no momento o meu foco é a história do Brasil, que eu vou, depois em breve eu coloco o canal. O canal no final eu tô me debatendo aqui com plataformas e tal, no final vai ficar só som mesmo, dane-se, enfim, seja assim mesmo, né? Por enquanto vai ser só podcast. Que aconteceu no TikTok? Agora quem faz TikTok é TikTokers. É assim. Então, a cada dia tem um conceito, tem uma função nova. Que nem eu vi lá umas crianças quando eu dei aula lá. Eu quero ser. Como é que é? Não era esse termo, mas é isso que o Piá queria ser: digital influencer. Né? Influenciador digital, mas ele falou um outro nome, blogueiro, vlogger, eu não lembro. Sei que é tipo virar um Felipe Neto da vida. Pra mim isso não é profissão, mas no momento é o que tá aparecendo, né? Aí o que que acontece? Um casal. O rapaz tem 19 anos, até não tem problema nenhum. Agora a menina, eles se assumiram um namoro, a menina tem 12 anos. Aí eles ficaram brabinhos porque falaram que o público, não tinha nada a ver com o namoro deles, já que os pais aceitaram o namoro. Por quê? Porque o Twitter lascou o couro em cima do Piá, chamando o Piá de pedófilo. Desculpa falar, tenho que concordar com o povo. Custa esperar um pouco a menina crescer, entendeu? Isso é um sintoma horrível. Primeiro, assim, não estou falando de periferia. E nem estou colocando esse preconceito também. Infelizmente, até tem que trazer isso à tona, na década de finais dos anos 70, por aí, da metade dos anos 70 nem chega para os 80. Aconteceu uma situação meio estranha aqui
um povo aqui de casa, mais antigo, né? Moral sólida, como diz antigamente. E até isso choca, até hoje em dia. Um povo aqui em casa tinha um comércio. Acabaram de se mudar, vieram para Curitiba e tal, fizeram um pequeno comérciozinho assim de venda. Ainda não existia o supermercado era uma tradição norte-americana, então aqui tinha uns mercadinhos que vendia de tudo, né? Ou vendia fruta e verdura, ou vendia tal dos secos e molhados, mas já era o fim dessa tendência, já estava começando a vir os mercados tipo supermercado mesmo, né? E ainda assim nem era o tais dos hipermercados, era um espaço, um galpãozão grande, com bastante produto que já encheu os olhos do povo, né? Mas fizeram um mercadinho e contrataram o Piá. Piá tinha 16 anos. E de repente veio uma menina conversar com o rapaz, o funcionário, só que a menina era mais nova que o Piá de 16. E aí tinha outro rapaz trabalhando lá, e os donos da venda, né, falaram assim, mas quem que é essa menina que tá sempre vindo aqui, bem no horário do trabalho do fulano lá? Né, um dos donos falando com o outro funcionário mais velho. Não, então, aquela menina é mulher dele. Quem perguntou foi uma senhora, tá? Como assim? Quê? Como é que é? Não é irmã? Não, é mulher. Mas como mulher? Namorada? Não, dorme junto, vive junto. Mas não pode, o Piá tem 16. Quantos anos tem essa menina? A menina deveria ter o quê? 13 anos. 13, 14 anos. Aí, não, mas a senhora, meu Deus, a senhora é tão inocente, é tão normal. Quer dizer, queria dizer que para a periferia era algo normal, né? Esse tipo de coisa. Depois, com o tempo, eu também fui vendo algumas séries na TV, pelo menos na época, a Globo, na década de 80, que tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo, primeira geração lá, tinha aqueles casos verdade. E lá no Nordeste parece que era comum, né? Os jovens já se relacionavam bem cedo, então por volta dos 14 anos, cada um já fazia a sua vida, né? O problema, gente, hoje, nesse caso, é um piá de 19 com a guria de 12, gente, que eu sei que o corpo de uma menina de 12 já está maior, mais desenvolvido se comparado com uma criança de 12 a 20, 30 anos atrás, mas mesmo assim não tem cabeça. Não tem estrutura psicológica e emocional para assumir um namoro. Quando mais, desculpa falar, os pais permissivos permitem certas coisas. Entendeu? E a gente está no meio de uma pandemia também. Apesar que mesmo com pandemia ou sem pandemia, o jovem não tá nem aí, né? O negócio é eu quero pegar. E sai se pegando e se deixando pegar e levar, né? Então eu não vou nem comentar esse negócio. Agora, se você é um pai, se você chegou aqui no meu canal e você é um pai, uma mãe, um tio, uma tia, madrinho, padrinho, e avô e avó, e permite um troço desse, tá? E não é uma questão só social, econômica, que pode acontecer na periferia devido à promiscuidade das coisas, porque as casas é um colado do outro, porque estamos vivendo no sertão lá da seca, ou se é aqui na periferia, pode ser da minha cidade, na outra cidade, lá no meio da favela. Cara, eu tô falando de gente que tem TikTok, então significa que é classe média alta, classe média aí da boa. Aí tinha uma propaganda, né? Pra onde que esse mundo vai? Entendeu? Então, cuidado, né? Nossas crianças, homens, meninas e moças, elas estão tendo um estímulo sexual muito grande devido a esse excesso de internet. E não adianta, você vai no YouTube, desculpa, no YouTube, no Google, sempre vai ter alguma coisa que leva para promiscuidade, para pornografia, para sensualização do corpo, né? E estímulos. Só o fato de ficar vendo duas pessoas se beijando cria um ciricutico na criança. Entendeu? Então não fique deixando. Ah, mas não tem como segurar as crianças, eu não sei o que elas veem. Pois é. Aí, tá. Já vou fechar o áudio, mas também. Apareceu um outro tema aqui. Tem um apresentador do SBT. É um cara até gente boa, eu gosto bastante.
E ele viciou no aquele jogo Among Us, né? Que eu falei esses tempos para também servir de alerta para você, pai e mãe, adulto responsável de alguma criança. Cara, eu não gostei do jogo. Porque esse apresentador ele gravou tipo 15, 20 minutos da performance dele, ele ainda fez edição, tudo. Então, ou você é o impostor que mata teus colegas, ou você é o carinha que pode ser a vítima do impostor, que é chamado impostor, né? Por que não chama assassino de uma vez? Porque além de. Não é? Impostor parece que tá passando pano. O cara, além de sabotar a nave espacial, ele mata os tripulantes. E é um troço muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Como todo jogo deve viciar, né? Então eu vi a dinâmica, eu não gostei. Não tem um fundo inconsciente assim que reforça alguma coisa dentro da gente que não vale a pena. Um psicólogo poderia dizer melhor, mas eu percebi que não vale a pena você baixar esse tipo de joguinho. Diga não. Eu já falei, eu sou viciado em outro tipo de jogo, que também, falar a verdade, estimula a minha inveja, estimula a minha avareza, sabe? Então é uma situação assim bem complicada. Eu ganho dinheiro no meu café, digamos assim, só para ficar brincando de casinha, né? Entendeu? Também não é salutar, né? E até esses dias eu tava no meio da criação do canal de história. Calma, gente, eu vou depois colocar o link, tá? É que eu tô meio. É que quando coisas novas me dão gastura. Então eu preciso primeiro colocar nem que seja algum conteúdo com boa parte aqui de áudios, aí depois eu indico para vocês, né? Não sei se também se vai dar certo, porque. Bom, também não queria que tivessem inscritos. Mas ficou alerta, tá? Qualquer coisa, se você quiser saber o que é essa biboca chamada Among Us, dá uma olhada no canal do Celso Portiolli, que ele tá lá super se achando assim muito divertido, né? Mas claro, quem tem cabeça boa não vai assassinar bonequinho. Mas é um jogo multiplayer ao mesmo tempo, em tempo real, né? Querendo ou não, você está matando a pessoa, né? Tirando da jogada. Eu não vou ficar passando pano em cima disso, não. Eu não curti esse tipo de coisa. Pensei seriamente, será que não dá para fazer um joguinho com valores católicos cristãos? Certo? Ah! Ai. Um monte de assunto. Então, eu li um artigo, eu não sei se foi, deve ter sido. Eu vou indicar aqui, eu já indiquei, vou indicar de novo. Um perfil no Instagram, carloacutis.cyberapóstolo. Agora não sei se o cyber tá com CI ou CY. Tem no Instagram, tá? O nome é grandão, mas, cara, tem bastante informação ótima a respeito do Beato Carlo Acutis. A última do Carlo Acutis. Então, vocês sabem que ele começou postando, ele tinha um blog e ele postava milagres eucarísticos, né? O que eu não sabia, para ver como o negócio deu trabalho para ele. Ele não tinha. Olha só, gente, realmente, naquela década, anos 2000, primeira coisa, o que estava bombado na época? Hoje em dia, o que é bombado? É você fazer um Tumblr, como é que é? Um negócio assim que tem bastante imagem, efeito especial, você faz um bumerangue lá na foto do Instagram, aquilo é mínimo, né? Você coloca uns efeitos, uns filtros e tal, blá, blá, blá. Ou seja, uso demais da imagem e uso bastante, uso, né, na realidade, do flash player, que eles falam, de bastante recurso multimídia. Vídeo, áudio, efeito especial, um monte de coisa, certo? Mas naquela época dos anos 2000, o que era bombado eram os blogs. Nem era vlog, vlog veio depois. Vlog acho que foi lá por 2009. Fazer vídeos curtos, por exemplo, ou com o uso apenas de imagens estáticas. O que o menino Beato Carlo Acutis fazia para poder... Não que não pudesse colocar foto. Vídeo era difícil. No máximo, um GIF animado. No máximo, que era o top dos top. Ele precisava de fotos. Aí ele não tinha acesso às fotos, porque, assim, a internet estava no início, era mais texto. Por isso que quando você cai num site norte-americano, por exemplo, ele é mais tradicional. Você vê mais texto do que
um site brasileiro super estiloso, com aquelas caligrafia à mão, e não, né? Se você pega um site aí, você vai ver aquela coisa piscando, aqueles pop-ups, aquela faixa de publicidade. Norte-americano não tem muito disso, não. O negócio dele é texto, é que nem o site do Vaticano, aquela coisa estática, assim. E isso era começo dos anos 2000, essa é a essência. E ele tinha que pôr fotos. Então, para tirar fotos dos locais, diz que ele tinha uma rede de contatos. Olha só, hein? Ele tinha uma rede de contatos que fazia com que as pessoas peregrinassem, ou ele mesmo peregrinava junto com a família, ou ele pedia para algum familiar: ah, e tira foto lá de tal lugar, que eu ouvi dizer que tem um milagre eucarístico e tal. Então, esse piá realmente fez um baita de um esforço, além da graça de Deus recebida, a partir da graça de Deus, ele fez um trabalho extraordinário mesmo. Então, não dá para tirar os méritos, mesmo sendo pessoais, mas nós sabemos que foi pela graça de Deus, de todo esse. Nem sei se existe esse blog, né? Eu vou até procurar, mas deve existir. Deve estar perdido aí na web. Ou perdido ou sustentado pela família. Então, todo esse esforço, sabe? Fotos de primeira mão, fotos de familiares, fotos dele, da família e tal. Não é porque ele tem dinheiro. Ele correu atrás mesmo. Era um blogueiro de primeira, né? No assunto que ele se dispôs. Então, isso, olha, não era um santo trabalhador, né? Eu já estou chamando de santo porque ele é santo mesmo. Em breve vai ter outro milagre, eu não duvido disso. Né? Isso está cheirando muito a santo mesmo. Então, olha, gente, Beato Carlo Acutis, né? Só de saber disso, dele ter convertido o babá, né? Ele tinha um cuidador que ele é indiano, mas devido a tanta convivência com o menino, ele acabou se convertendo ao cristianismo. Imagina, um rapaz da Índia, de religião politeísta, né? De religião pan-hinduísta, e no final convertido a Jesus pelo dedinho da graça de Deus do Beato Carlo Acutis. Tá? Então, realmente, em breve, eu espero que tenha uma biografia mais sucinta, né, de todos os feitos heróicos. Esse sim fez feitos heróicos. Muito heróicos. Muito. Muito mesmo. É muito bom saber. Né? Porque na realidade isso também indica que o caminhar da santidade nos move, faz um mover muito intenso, né? Muito dinâmico, tá certo? Chega. Essas são as notícias, não era para estar falando tanto assim, mas é aquela coisa. Se eu não falo, aí passa batido, eu tenho outra coisa para falar e a gente, né? Então estou aqui abrindo meu coração falando das coisas que estão acontecendo no Brasil, fora a notícia, né, de que vai ter, existem pessoas, né, que estão sendo colocadas lá a caminho da santidade também, para serem santos em breve, no máximo beatos. Então, são 2 brasileiros, tá? Isso tem no Church Pop. Confira lá quem são as 2 pessoas que já estão a caminho no processo de santidade, de se tornarem santos, tá bom? Desejo a todos que a Sagrada Família os proteja, os guarde de todos os perigos e que fiquemos na paz de Cristo. Paz e bem.